ou no trabalho, é só sintonizar que a alegria nós iremos te levar. Uma nova fase vai começar. Prazer, informação, louvor e comunhão, sempre juntos vamos estar, colocando você em primeiro lugar. Nossa rádio, com você em primeiro lugar. nossa rádio, com você em primeiro lugar. Nossa rádio, com você. Começa agora o programa Seu Nome é Sucesso, com a doutora Luzia Vídica. Apresentando toda terça-feira, com convidados, notícias e informações. Bom dia, a paz do Senhor. Quero trazer uma palavra aqui vindo lá do céu, para os nossos ouvintes. Efésios 6, versículo 11. Vistam todas as armaduras de Deus, para que possa permanecer firme contra a estratégia do diabo. Então, essa palavra, ela nos ensina que nós temos que estar vestido com as armaduras do Senhor, porque o inimigo, ele tenta de todas as maneiras querer nos destruir, querer acabar com a nossa família, querer acabar com a nossa vida. Às vezes traz as coisas até bonito perante aos nossos olhos para nos enganar. E então tenhamos que ter cuidado, temos que orar e vigiar. Senhor, isso é para mim? Será que isso é bom para mim? Será que não é uma armadura do inimigo? Então peça discernimento para Deus, fale com Deus se isso realmente é vindo lá do céu para a sua vida. Não deixe se levar pelas aparências, porque as aparências enganam. Nem tudo que é luz brilha o suficiente para trazer alegria para os nossos olhos. Hoje nós temos aqui a nossa psicóloga Dark, doutora Dark, e ela trouxe uma convidada muito especial hoje, que é a nossa querida Marta. Marta Queiroz. Quem é Marta Queiroz? Bom dia a todos. Fica mais próximo. Que todos estejam bem, buscando o melhor de si o tempo todo. Marta Queiroz é uma mulher guerreira, mãe, divorciada, de uma família de 13 irmãos. Infelizmente, 5 não estão mais entre nós. O meu pai é falecido. Minha mãe tem 85 anos, uma mulher corajosa. Toda a coragem que eu tenho, eu acredito que veio dela. Eu sou funcionária pública, graças a Deus. Eu trabalho no Hospital Regional de Osasco, no centro cirúrgico. Faço o meu melhor, dou a minha assistência ao que eu posso ali, com muita dedicação com a equipe, né? Amo o serviço que faço, sou apaixonada pela vida, por atividades físicas, por boas histórias, bons livros, boas conversas, bons amigos. Temos uma vida para seguir e, infelizmente, a gente tem alguns pesos a carregar, né? Mas a gente precisa ver se esses pesos são necessários mesmos. Se é necessário a gente carregar esses pesos. E se podemos largar, qual é a maneira correta de se fazer isso, né? Seja de maneira mental, física e espiritual, né? Amém, amém. E eu sou a Dark, muita gente já me viu por aqui, eu estou aqui retornando novamente nesse programa semanal, Seu Nome é Sucesso, da nossa doutora Luzia Vídica, né? E a gente procura trazer pessoas comuns com histórias fantásticas, né? Mulheres guerreiras, mulheres que lutam, mulheres que vencem,
né? E eu desejo a todos vocês, ouvintes, espectadores nossos, tudo de melhor nessa semana. Que só coisas boas aconteçam na vida de vocês, que vocês sejam agraciados por Deus, que tudo que vocês solicitarem a Deus, sendo bom, sendo honesto, aconteça, porque o Senhor é bom e Ele gosta dos seus filhos, né? Então a gente procura sempre dar uma mensagem de estímulo, né, positiva para a vida de vocês. E eu estou fazendo isso mais uma vez. Desejo a vocês uma ótima semana, que só coisas boas aconteçam para vocês, tá? Quero agradecer também a Luzia, que sempre está dando essa oportunidade para gente de estar aqui discutindo sobre assuntos diversos, né, trazendo pessoas comuns para esse meio. E também agradecer ao pastor Paulo, que nos dá essa oportunidade aqui na rádio. Pastor Adalto, que mora no meu coração. Pastor Adaltinho. Uma bênção. Né? Que é uma bênção na minha vida. Uma pessoa super do bem. E eu só tenho a agradecer a Deus por essas pessoas cruzarem o meu caminho. Hoje nós estaremos aqui explanando um tema bastante polêmico. É um tema que muitas vezes as pessoas não gostam de falar ou evitam comentar, mas é um tema que precisamos estar conscientes para que possamos ajudar outras pessoas que se encontram com esse tipo de problema. Esse problema normalmente ele não acontece longe das nossas casas, longe dos nossos amigos ou longe das nossas famílias. Ele é um problema bem próximo. Então a gente está falando hoje sobre o abuso sexual, né? Que normalmente isso acontece de pessoas vulneráveis. Quem são as pessoas vulneráveis, Luzia? Acho que todas nós mulheres somos vulneráveis. Todas nós somos vulneráveis, né? E na verdade o abuso, só uma palavra que uma pessoa fala assim, que te constrange, que te deixa entristecida, já é um abuso. Sim. Já é um abuso. E quando isso parte para algo físico, aí se concretiza o abuso. Se né? concretiza, Se porque dependendo do que é falado e como você absorve aquela palavra, aquilo te traz trauma. Trauma psicológico, trauma espiritual, e te faz se tornar uma pessoa fechada, constrangida, amarga e não consegue falar. Triste. Te bloqueia. Isso, bloqueada. E infelizmente, da maioria das vezes, está dentro de casa. 80% dos casos que acontece, a violência sexual está dentro de casa, né? Os abusos, dentro da própria casa. E você, Marta, o que você entende por abuso? Assim? Você já viveu esse abuso, Marta? Sim, já sim. Esse tema é um tema, embora ele seja especial, né? Ele é um tema polêmico, né? Porque, querendo ou não, você volta para esse momento, né? Quando você começa a comentar, a psicologia diz que quando você começa a comentar um problema, você está vivendo ele, né? Tanto que a gente fala, não vamos viver do passado, né? Mas querendo ou não, ele é necessário. Por quê? Primeiro porque a gente precisa entender o que é o abuso sexual, né? E como ele afeta, como ele machuca, como ele é destruidor. O abuso sexual é o caminho para a violência sexual, né? Então, e esses registros, eles ficam marcados como uma ferida na alma, né? Se feridas físicas são bem complicadas de tratar, imagina as feridas da alma, né? Quem é que pode curá-las? Muito mais difícil. Né? Então, assim, no meu caso, eu sofri um abuso sexual, na verdade, mulher, né? Nasceu mulher, as piadinhas na escola, a puxadinha do sutiã, aquela Passadinha de mão inocente. E aí a menina Sim. não usa o sutiã no Né? tempo certo, e aí todo mundo quer comentar, o professor. E aí vai, né? E nós nascemos num país, né, em que os nossos colonizadores vieram para estuprar índias e negras, né? Então, o homem brasileiro, ele nasceu com um poder sexual. Ele domina a mulher com o sexo. Ele domina o mundo
e as ideias da imoralidade com essa força, né? E o mais triste é que existem apoiadores, né? O mundo, a ONU diz que nos países sul-americanos, em cada país existia quase 500 mil crianças envolvidas em violência, estupro e abuso sexual. Então é um número marcante que precisa ser precisa ser falado, Precisa né? ser, Eu acho que a gente tem esse papel na sociedade. Sim, porque você calcula que eu me transformo em outra pessoa por causa daquele sofrimento? Aquela atitude muda o tom da minha voz, o jeito de eu receber um carinho. Às vezes eu estou numa reunião ou lá numa sala cirúrgica e alguém faz uma palavra. Então você imagina, você está lá no trabalho e fala, nossa, fulano surtou, né? Surtou, ele teve um gatilho. Teve um gatilho, Um gatilho exatamente. dolorido Que traz aquela dor novamente e que parece, pelo que eu vejo e atendo pessoas com esse tipo de trauma, toda vez que isso acontece, parece que a dor fica maior. Porque fica aquele sentimento... a dor na alma. Isso, A dor da alma. Porque fica aquele sentimento de caramba, Só Deus pra eu curar. não pude fazer nada, eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada. E o abusador tá ali dando risada, conversando, seguindo com a vida dele. Tá tudo bem pra ele. é um modo de vida para ele, né? E É um muitas ato. vezes nós precisamos, a pessoa violentada, abusada, ela precisa guardar segredo daquilo, porque não tem com quem se abrir, não tem como se abrir, sente insegura. Olha, sintoma, insegurança, a pessoa fica insegura, desconfia das pessoas, e a insegurança, nós sabemos que ela afeta todos os segmentos da nossa vida, Com certeza. né? Nós não conseguimos tomar decisões sérias, imediatas, por exemplo, por insegurança. Então as pessoas em volta acabam fazendo conosco aquilo que elas querem. Quando a gente desenvolve esse sintoma de insegurança, para a gente retomar a vida, é só com terapia, é só com ajuda, é só com apoio, porque a gente não tem mais essa coisa da segurança, a gente não sente mais capaz, a gente não se sente mais capaz de fazer Tem alguma que ter uma coisa. estratégia firme, tem que ser firme para seguir Você a sente vida. isso também, Marta? Essa questão da insegurança, Eu sou uma de pessoa não insegura. confiar nas pessoas, ninguém é digno da sua confiança hoje. Ó, quando eu era pequena, eu tinha muita verruga. E aquilo me intrigava. Por que eu tenho tantas verrugas, né? Eu tinha muita alergia. Eu tinha problema com cheiros. Os cheiros me lembravam situações. Então você vem arrastando coisas que você não associa com aquilo, Você mas cria é aquilo. memórias, né? Você cria É aquilo. memórias. E aquilo fica te maltratando todo dia ali, você é silenciosa, né? Porque você não quer, e se eu contar e dar ruim? E se contar e fulano ir embora? E se eu contar e minha mãe não acreditar? E se eu contar e vier uma violência na família? Eu vou carregar esse peso que fulano morreu porque eu contei que aconteceu isso. Então, assim, cada um tem que responder pelas suas atitudes. Uma coisa é resolver dentro do nosso coração. Primeiro, a culpa não é da gente. Eu me lembro que uma vez o meu tio ele fez um gesto imoral comigo e eu fui falar para minha tia, ela disse que a culpa era minha porque eu estava de short curto. Então, você vê como que o Qualquer homem... coisa justifica homem, ele a joga pro outro, atitude. né? A atitude E a joga gente pro fala de outro. abuso, Irracional, né? a gente fala de abuso de homem, né? Mas também existe o abuso que parte da mulher, né? Também, com que certeza. causa a violência na mente e no coração, tanto da criança como do adolescente. Sim. Então, é perturbador saber que algo que vem se arrastando há tanto tempo ainda é mascarado, tá lá bem escondidinho e muito bem estruturado dentro da nossa sociedade, né? É verdade. Mas às vezes, assim, a gente observa aqui, tem muitas mulheres que às vezes é um pouco desligada, às vezes elas têm as crianças em casa, deixa com o tio, deixa com pessoas que assim, desconhecidas cuidando. Então a gente tem que tomar cuidado com criança. A criança, ela é vulnerável, a criança às vezes fala, você não vai falar, e a criança, ela não fala. Então, temos que vigiar.
temos que vigiar, porque 80% dos casos é dentro de casa. É de um pai, é de um padrasto, é de um primo, é do irmão, é de um amiguinho. E não importa, não é a menina. Hoje tanto faz, o menininho, a menina, sabe? Então, nós temos que vigiar. Sim. Sabe? Tem Aí que ter você assim, uma visão mais ampla. Você está explanando essa questão de a criança não conta, né? Eu conheci a história de um garotinho que ele tinha 7 anos e a mãe dele me procurou porque ele estava carregando uma faca na mochila da escola. Ele fazia a 4ª série, 3ª ou 4ª série do ensino fundamental. E aí ela foi ver os materiais de escola dessa criança e tinha uma faca lá dentro. E ela tentou conversar com ele e ele não contou de jeito nenhum por que ele carregava aquela faca, ela não conseguiu justificar. Inclusive ela partiu para violência física, né? Porque ela depois deu uma surra nessa criança, porque ela estava carregando a faca para ir para a escola. E a professora tinha já comunicado ela que a criança estava com uma faca na mochila. E aí ninguém conseguia resolver esse problema, porque toda vez que passava aquele alvoroço, ele colocava a faca na mochila novamente e estava lá carregando a faca. E aí ela trouxe esse garotinho para terapia, porque ele estava carregando essa faca na mochila. E aí eu perguntei para ele o que tinha acontecido. De maneira lúdica, pedi para ele desenhar, né? Ali, fazer um desenho do que estava perturbando ele. E ele fez um desenho bem estranho e desenhou ele e aquela faca e aquele monstro, né? E não tinha nomes aqueles desenhos. E eu perguntei, quem é esse? Aí ele falou assim, é o fulano. Era uma pessoa bem próxima da família. Era um tio, irmão da mãe, que morava na casa. E ele violentava esse menino. E esse menino, ele, na cabeça dele, ele falou assim, eu vou acabar com a vida dele. Ele começou a carregar aquela faca para ter a oportunidade de fazer alguma coisa com aquele adulto violador, né? Mas só que ele não era ouvido, ninguém ouvia ele. Ele tinha esse problema da insegurança já com 8 anos. Tem que tomar cuidado, porque ouvir ele a não criança, teve coragem, né? de falar para a mãe qual era o problema que ele passava. Ele mesmo criou uma defesa, então ele começou a carregar aquela faca na mochila, porque a qualquer momento ele achava na cabeça fantasiosa dele, porque uma criança com 8 anos, ele é fantasioso, né? Ele acredita que ele vai voar, que ele pode se defender, que ele é um super-herói, pode imitar o super-herói, e aí ele achava que em algum momento ele ia conseguir resolver aquele problema só. Então, isso é um exemplo da gravidade que um abuso, um violentador próximo da família... Tem que estar produz atento. numa criança. Não vou nem especificar a idade, mas numa Tem que criança, observar. né? Numa criança. Também eu conheci um caso de uma adolescente, ela tinha 13 anos e também era abusada dentro de casa, inclusive pelo pai. E ela me relatou que ela falou para a mãe, ela chamou a mãe porque ela já estava angustiada com aquilo e ela não queria aquilo. E aí o problema ficou maior quando ela resolveu contar em casa que tinha um menininho na escola, que ela começou a se interessar. E aí gerou um conflito familiar por conta disso. E aí, como ela viu que o pai ficou exacerbado, ficou muito raivoso, muito irado, ela resolveu chamar a mãe depois e contar. E a surpresa dela foi que a mãe falou para ela que era a vida que seguia. Era a vida que seguia. É um absurdo. Porque Era a mãe... vida que Quem é seguia. para cuidar, falar uma coisa dessa? Mas é por causa do apego que a mãe tem ao marido, né? Então é mais fácil perder a filha do que perder o marido. Na Isso cabeça não de justifica. algumas mulheres da Eu sociedade. entendo assim, que é uma pessoa... Doente também, né? Que precisa de ajuda Precisa. também, porque se ela teve essa atitude perante a filha, ela não tinha condições, talvez, financeiras de se ajudá-la, né? manter e nem de ajudar, e preferiu
se salvar, né? Vou me salvar, porque eu também preciso me salvar dessa situação. É uma situação que, no momento, a mãe não teve uma resposta positiva. Que tipo será de consequências essa moça, essa adolescente, traria na vida adulta dela? Isso é um trauma pro resto da vida. Né? E tem que corrigir porque esses traços, eles se repetem, né? Em outros familiares. Ele precisa ser tratado da maneira correta, no tempo certo, né? Eclesiastes 3:3 diz que há um tempo para tudo. Então precisa se perceber o tempo certo de se fazer isso. Porque senão fica um ciclo vicioso de pai para filho. Aí o abuso também. Porque nesses descuidos, a gente que trabalha muito, deixa o filho com ai, fulano, você veio com o meu filho hoje? Eu não posso deixar o plantão e tal. Então, assim, a gente acaba acreditando que todo mundo vai ter um coração acolhedor igual o nosso. E não tem. E, infelizmente, o mundo é mau. E, né? e veio daquela pessoa que você menos espera. Eu também, você falando, eu tive na minha infância, eu tive um amiguinho que ele também era abusado pelo tio. A mãe ia trabalhar, tinha que trabalhar, precisava trabalhar, não conseguia creche, e a criança ficava com o tio. E o tio abusava da criança, a criança tinha 5 anos de idade. Foi descobrir isso quando ele já tinha 14, 15 anos. Lembrando que dentro da lei, o crime de abuso sexual, ele não prescreve, ele vai prescrever depois dos 18 anos. Então, se a criança, ela é abusada hoje, aí, quando ela fizer 18 anos de idade, se ela não denunciou até os 18 anos, após 18 anos, quando ela tiver 18 anos de idade, ela pode denunciar. Porque ele não prescreve. E é como se a pessoa tivesse praticado o crime agora. Se tivesse. É considerado. Então, até os 18 anos. Tanto na lei dos homens como na lei de Deus. A pedofilia, ela não prescreve. Não prescreve. Pode passar 100 anos. Pode ser alguma, Não né? prescreve. E a pena, ela é maior quando é menor de 13 anos. E não é somente o estupro, não é somente considerado o ato sexual, somente o ato libidinoso já é considerado estupro. Então, se um homem já com 18 anos, 19 anos, começa a namorar uma menina com 12 anos... É considerado. E se ele sabe que ela tem 12 anos e aceita a relação profunda, ele pode ser preso. Então, mesmo ela aceitando. Porque aceitou. Não, para a lei não existe isso. Mesmo aceitando. É considerado estupro. Assim, por que as pessoas preferem sempre negar o problema, negar a violência, negar o abuso? Por exemplo, por que eu falo isso? Até engasgo quando eu falo isso, porque me causa uma revolta. Porque assim, gente, uma criança de 5, de 6, ainda que tenha 13 anos, é uma criança. O adulto, ele tem a responsabilidade de, ainda que, se o adulto ou outros adultos entendam que ela se insinuou para aquele adulto, ele tem a obrigação de falar: toma sua linha, vai procurar o que fazer. Por que o adulto, ao invés de tomar essa atitude, ele inverte a coisa, ele dá, né? Ele dá linha para a pipa, digamos assim, para causar um prejuízo tão grande. E aí, depois que isso vem à tona e tal, e as pessoas ficam sabendo, por que o adulto sempre, o outro, que deveria proteger a mãe, aquele que é buscado para confessar, para o outro confessar, e que o outro tenha confiança, ele sempre quer negar aquele abuso, ele sempre quer esconder. Ele, ao invés dele expor e resolver, ele prefere jogar isso no esquecimento, na gavetinha do isso aqui eu resolvo depois. É
que tem pessoas, essa pessoa também deve estar doente. Porque uma pessoa que ela realmente, ela se conecta com Deus, ela tem a palavra de Deus, ela está firmada na palavra de Deus. E é uma pessoa que está bem estruturada psicologicamente, ela não vai aceitar. Como a mãe vai aceitar? Como a tia vai aceitar? Como a irmã vai aceitar que a outra irmã está sendo abusada? Então, uma pessoa dentro da normalidade, se ela souber, ela não vai aceitar. Agora, se essa pessoa, ela também está desestruturada psicologicamente, aquilo para ela vai ser normal. Eu acho que também vai do interesse envolvido. Sabe? Vamos supor, a filha vai contar que teve um problema. Mas quem vai sustentar essa família se esse homem foi embora? Né? Normalmente Então- as mulheres, elas não trabalham, né? Vamos dizer, lá no Nordeste, né? Aqueles países que a miséria é estampada, né? Ou nos escritórios, né? Quando uma mulher é assediada, eu perco o emprego. Meu chefe fez isso comigo, mas se eu falar, eu vou ser mandado embora. E olha quem ele é, e olha quem eu sou. Ele tem dinheiro para pagar advogado, eu não Outro tenho. sintoma, o sintoma da inferioridade. Como eu fui abusada, eu estou insegura. Se eu estou insegura, eu me sinto menor, eu me sinto menos do que a outra pessoa. Diminuída. Né? Eu me sinto diminuída. A Lúcia, pode falar, Lúcia de Natal. Ah. Então, Natal. Oi, Lúcia, bom dia, querida. Falou que no Natal é expansivamente nas praias o assédio sexual. Então, no meu entender, Lúcia, é exclusivo do seu, não é exclusivo do seu estado, mas como no seu estado é mais escancarado, digamos assim, eu acho que as instituições públicas, né, deveriam desenvolver uma educação social direcionada à população. Seria uma solução, né? Seria um trabalho a nível governamental, eu imagino, né? De uma reeducação social, né? Onde as pessoas possam expor esse tipo de problema e as consequências, né? Mas essas consequências teriam que ser levadas a sério, né? Teria que ser aos rigores da lei, Tem que ser. né? Teria que ser aos rigores da lei. Então, fora isso, mas não dá para fazer isso e tal, é muito complicado, envolve muita gente, demora os programas sociais e tal. O que a gente pode fazer então? Então vamos fazer nas comunidades uma educação social, né? Criar grupos, né? Para que possamos executar uma educação social com base na lei, né? Com Dentro da lei. pessoas capacitadas tecnicamente para orientar essas pessoas, palestras nas igrejas, nas escolas, Tem que estar em falando. setores públicos. Tem que estar isso orientando. isso tem que ser orientado, isso tem que ser falado, isso tem que ser exposto, né? De várias maneiras. Então, Lúcia, eu penso que deve começar pela gente. A gente deve fazer algum esforço, então, no nosso meinho. Então, se você frequenta uma igreja, frequenta uma escola, se você mora numa comunidade, num bairro, se você mora num prédio, promova palestras relacionadas à educação social, que fale sobre esse assunto com pessoas técnicas, né? Conte histórias de pessoas que tiveram consequências graves sobre isso, né? Para que você possa começar um movimento, e esse movimento é tipo uma onda. Ele vai atingindo outras camadas da sociedade para que a gente possa não eliminar, porque eu acho que isso nós não conseguiremos, mas a gente vai diminuir muito isso. Como fazem outras campanhas aí de coisas ambientais, né? Então, vamos jogar menos lixo na rua, menos lixo no rio. Vamos fazer um trabalho como esses. Vamos diminuir o número de assédio sexual na praia. Como? Fazendo esse tipo de trabalho formiguinha, que ele vai se transformar em uma onda e logo a gente vai conseguir ver o resultado do nosso trabalho lá na frente, Lúcia. Selma da Bahia fala que o trabalho de vocês é espetacular.
mas precisamos do nosso governo para bater em cima dessa tese. E quem bate em cima dessa tecla com relação ao governo é o próprio povo. É eu querer fazer a minha parte, não ficar estatizando tudo. Da Bahia, Ô, Selma da Bahia, bom dia, querida. Um grande abraço para você, tá? Esse assunto realmente é bastante polêmico, querida, e a gente está tentando, assim, falar sobre isso, né? Porque é uma coisa que, né, a gente já falou no começo do programa, é uma coisa que ninguém quer falar. Ninguém quer As pessoas não querem Muitas denunciar. famílias vivem, muitas sociedades vivem esse problema e fica todo mundo de bico caladinho. E a gente está tentando ser voz dessas pessoas que são violentadas e que não tem a quem recorrer. Então, o que eu falo para você? É trabalho formiguinha. Tem né? que denunciar. A o gente certo é tem que denunciar. começar a trabalhar por nós mesmos. Comunidades, prédios, escola, igrejas, independente do segmento. Eu me lembro de uma... A orientação é muito importante. Eu acho que todos nós aqui se lembram da propaganda da Suquita. Lembra que era um senhor, fazia uma piadinha lá para a menininha dava uma respostinha. E aquilo se vendeu que o homem maduro podia flertar com A menininha. Então, hoje, a propaganda tem a responsabilidade de inverter. Se forem eles que pregaram que o adulto podia fazer uma brincadeira indecente com a criança, hoje os outdoor têm Bem que colocar lembrado, lá. Marta. Bem lembrado, Hoje porque a eles têm que gente não colocar tem lá. como A mensurar. própria Suquita, ela né? deve uma propaganda dessa, divulgando em rede pública que aquilo foi errado. Que hoje ele é um homem velho, tem que encontrar aquele moço e ele ir lá recobrar, corrigir aquele ato libidinoso que ele fez, que iludiu as menininhas do Brasil. Que elas podiam se sentir fofinhas, que a cantada era inocente. Que era normal. Que era uma brincadeira. Um idoso, um Então, adulto, foi né? incutindo na criança que um adulto pode cantar ela, pode fazer uma brincadeira Não pode, com certeza sexual que não. e ela sair rebolando mais, né? A mulher, a moça, a Lúcia que falou de Natal e da Bahia, são estados quentes, né? Que a mulher tá sempre com roupas de alça e querendo, o corpo fica um pouco mais exposto, mas os homens eles Isso precisam não significa. cortar a cantada, Tem que porque respeitar. eles gostam de fazer a cantada, né? A cantada já tá pronta desde muito tempo. E o que eu digo, né? Quando acontecer isso, se ela tivesse se sentido segura e protegida, diga, péssima cantada, feio o que você está fazendo. Tanto na criança, na escola, fala, não gostei do que você falou. E quando a criança for falar não, tem que falar não com firmeza. Não falar um não com charminho, porque daí Tem que ser vai causar uma... Um outro prejuízo. Outro prejuízo. Silvana de Santo Amaro, em São Paulo. Fala que em Santo Amaro também, em São Paulo, o mais que a gente vê, tanto é menino e também menina. É no Brasil todo. É no Brasil todo. São Paulo. Tem que Silvana, vigiar. Tem Bom que vigiar. dia. Tem que vigiar. Tem que vigiar. Mas o que eu penso, Silvana, o que eu vejo, o que eu percebo é a fragilidade com que o assunto é tratado, né? Porque leis existem. Mas até as pessoas que são tecnicamente preparadas para apoiar esse tipo de projeto e desapoiar esse tipo de comportamento, elas também têm aqueles valores morais internalizados de que quando se trata do homem, um homem adulto, dirigir uma cantada, digamos assim, um abuso para uma adolescente de 14, 15 anos, de 13 anos, é normal. É um coroa que quer um cartão de visita e tal. Então, essa ideia ainda não mudou. Por isso que nós temos tantos abusos e tantas dificuldades em estar fazendo esse trabalho de conscientização. Porque se você conversar com qualquer pessoa mais antiga, mais idosa, ela vai achar que é normal. Um dia eu conversando com uma senhora bem próxima a mim, que eu não quero falar o nome, até por Nem questão pode, de né? preservar Ética, a pessoa, né? Eu falei assim, ela estava concordando que um senhor poderia casar com uma menina de 12 anos. Aí eu falei para ela assim, então, e se um menino de 12 anos quiser casar com a senhora, falta de respeito, quer dizer,
O machismo impera, né? O machismo ainda impera. O menino, se cantar uma senhora de 60 anos, Pode. né? Não pode. É um negócio fora de contexto. Agora, um senhor de 60 anos se dirigindo a uma moça, um adolescente de 13, 14 anos, é normal. Então, é isso que a gente precisa mudar. Né? É isso que a gente precisa falar. É normal? Não é normal. É natural? Também não é. Né? O adulto, ele tem que ter a responsabilidade de saber que ele pode se interessar por uma pessoa bem mais jovem, desde que ela já fez 18 anos, né, doutora Luzia? 18 anos, ela já responde pelos atos dela. Enquanto isso, já é considerado, já pode. Então, pelo menos até a partir dos 16 anos, né? Não uma criança de 10, de 12, de 9, como a gente vê, né? Por aí. E que as mães têm uma dependência financeira, uma dependência emocional do abusador, né? Tem uma dependência, tem também um medo que impera, porque normalmente o abusador causa, isso é um dos problemas, das consequências. As ameaças, né? Vive Então, de ameaça. É um trabalho formiguinha que nós precisamos desenvolver através das escolas, das igrejas, das comunidades, Informação dentro de de educação. casa. Principal é lembrado. dentro de casa também, começar dentro de casa. Eu acho que também é importante acolher, né, alguém. Se alguém chegou em você para falar sobre um abuso, não minimiza o sentimento que ela está passando. Se é uma criança, abrace, fale coisas positivas. Escuta a criança, não duvida do que Porque ela às vezes fala. fala assim, vamos lá atrás dele. Não, calma, entende. Vê qual foi o efeito que aquele ato teve sobre a criança, né? Então, ouça com paciência. Isso é uma maneira que você está me falando de, Se fosse comigo. de superar o trauma. Eu acredito que o trauma ele vai superado com escuta, uma escuta afetiva, respeitosa, acolhedora. Eu acho que o abuso acontece quando não há acolhimento. E a mulher se cala, ou o menino se cala, porque ele não sentiu confiança em falar. Não encontrou alguém de confiança para falar. Sim. Quando ele não encontra alguém de confiança para falar, aquele terremoto vai ficar dentro dele o tempo todo. Então, todo o mal que ele poderia causar, ele vai causar até ele resolver esse assunto. E ele vai, o abusado no futuro, ele vai ter, uma das consequências é que ele vai normalizar aquele abuso e vai se transformar. É um potencial, né? Ele é uma pessoa potencializada para repetir aquilo. Porque ele vai falar, olha, Se fez comigo. isso, fez comigo, eu não morri. Então o outro também não vai morrer, eu vou fazer e vai ficar tudo bem. Eles acham até comum. Né? A Cláudia, aqui de São Paulo, de Barueri, está falando que existem casos piores acontecendo. E isso os pais têm que realmente tomar muito cuidado. Os Sim. pais têm que vigiar. Oi, Cláudia, bom Tem dia, que vigiar. querida. Muito obrigada por você estar aqui participando com a gente. A opinião da população, as sugestões da população, É muito nós importante. acolhemos e ela é muito importante, né? Nós estamos aqui realmente para dar voz. Todas as reclamações, as sugestões, nós anotamos e passamos para pessoas públicas que podem desenvolver trabalhos para que sejam implantados programas de acolhimento nesse sentido. Precisa. Então, Claudinha, muito obrigada. Você também é uma multiplicadora desse assunto. Você também fale aí na sua comunidade, mande sua pergunta, mande suas sugestões aqui para a rádio. Nós vamos estar acolhendo, vamos estar explanando sobre isso, mandando as perguntas e sugestões para pessoas públicas, para que a gente possa minimizar, pelo menos, esse tipo de abuso, porque a gente tem que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, pensar numa sociedade que a gente está deixando para eles menos doente, né? Mais Porque a saudável, gente está vendo o quê? né? Que o ser humano está caminhando para a selvageria, né? O ser humano está retrocedendo, né? Nessas questões morais. E aí,
Daqui a pouco vão achar que pegar uma criança aqui no meio da rua e fazer um abuso com ela é normal, não tá tudo bem. É como se um carro estivesse passando. E a gente tem que saber que isso não é normal. Nós temos os nossos valores, a sociedade precisa desses valores para que a gente se mantenha vivo, né? Nem outras questões, mantenha vivo, né? Mantenha uma sociedade saudável. Então, é muito importante, muito obrigado por participar aqui com a gente. Vocês todos que estão enviando suas perguntas, né? Vocês são muito importantes. O programa tem esse direcionamento mesmo, de estar apresentando pessoas comuns, como a Marta, como eu, a doutora Luísa Vidica. São pessoas do povo, pessoas comuns, que sofrem e que também um dia não tiveram voz, e que hoje a gente criou esse programa para dar voz para vocês, né? Para dar uma luz, para trazer um acolhimento. Manda um abraço pro povo de Natal. Povo de Natal, um abraço para vocês, muito obrigada. Vocês estão sempre aqui com a gente na rádio. A gente gosta muito de vocês. Um abraço a todos, que o Espírito Santo possa entrar na casa de todos vocês, trazer a paz. De Brasília. Você também, Marta. Um abraço ao pessoal de Brasília, que o Espírito Santo possa adentrar na casa de vocês e trazer a paz. Belo Horizonte, um abraço ao presente aqui todos com vocês. Recife, Pernambuco. Glória a Recife, que mora no Deus. meu coração. Um abraço, povo bonito. Deus abençoe a vida de vocês. Ô, povo bonito do Rio de Janeiro, um abraço. Vamos junto, vamos nessa batalha. Vocês têm uma força, vocês têm potencial para nos ajudar nesse sentido, né? Que Deus possa levantar pessoas no Rio de Janeiro interessadas, comprometidas com esse tipo de problema e programas, né? Que possam estar aí desenvolvendo o Rio de Janeiro. É um espelho para o mundo. Então a gente deseja muito que vocês tenham essa força. Se levantem. Com certeza. São Paulo! Terra linda, maravilhosa. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Tem mais pergunta, pastor? Tem. Tem perguntas? É. Vamos lá. Em Curitiba, Paraná. Um abraço pro povo de Curitiba. Um abraço. Curitiba, Paraná. André, ele disse que foi abusado sexualmente como criança e hoje está na igreja, é casado e Deus tem abençoado a sua vida. André. Glória pela sua vida, mas olha, Glória você é a um Deus. exemplo, tá vendo? Você foi para onde? Para os pés de Jesus. Isso aí. Se você não tivesse ido, você talvez não estaria nem entre nós nesse momento, né? Mas o que eu quero dizer para você é que Deus resgata vidas, joga os pecados no fundo do mar para que ninguém nunca mais lembre deles. E que você é uma pessoa transformada, é uma pessoa que é um exemplo. Você pode falar sobre o assunto, você pode também desenvolver um trabalho aí em Curitiba riquíssimo, né? Nesse sentido. E eu torço muito aqui, vou pedir a Deus para que Ele esteja na sua vida, colocando esse desejo no seu coração, porque isso está dentro das comunidades cristãs, está dentro do meio cristão, e é uma coisa que é o inimigo tentando implantar. Com certeza. E nós precisamos estar em batalha espiritual, em batalha de oração, para que isso possa ser extirpado do meio do povo cristão. Isso não pode acontecer no meio do povo cristão. Não pode achar que isso é comum, porque não é comum. André, parabéns pela sua coragem, né, pelo seu exemplo. Você que já sentiu a dor, né, você vai poder acolher. E porque você vai olhar, você conhece o abusador pelo olhar, e você sabe também identificar uma criança que foi abusada pelo olhar. Então você vai poder proteger essas crianças, né? E alertar esses abusadores, né? Que eles não podem, e se eles persistirem a fazer isso, eles vão ter que prestar contas, né? Primeiramente com a lei aqui dos homens, e depois vai prestar conta com Deus também. Com certeza. E infelizmente não é denunciado.
muitos abusos acontecem dentro de casa e fica, Isso, Luzia. não é A denunciado. doutora Luzia agora vai Então, explanar essa questão. Por que que não é denunciado? Até agora, a única coisa que a gente entendeu é que a denúncia, ela traz o quê? Uma consequência, né? Uma consequência financeira. Tá falando, medo. Medo, exatamente. então, É uma guerra mesmo, Rosimeno. É medo mesmo. A gente entende Tem que você e a gente sabe que o medo é implantado. É a primeira coisa que o abusador faz com a vítima é o medo. É implantar o medo no coração dele de porque a gente falar. faz a chantagem. Porque com o medo ele vai continuar fazendo o trabalho Faz a dele. chantagem. E você vai Exatamente. continuar machucada. Isso. Mas o que a gente pede, o que a gente fala é que o medo, ele não vem de Deus, né? Tem que Então nós denunciar, temos é o que correto. ser Vai com medo mesmo. pega o medo, põe dentro da bolsa, Vai com medo fecha a mesmo. bolsa e vai com medo mesmo. Por quê? Porque Deus abre portas, Deus, ele tem um olhar para as pessoas que são violentadas. E você vai ver que o inimigo, ele cresce, mas ele é só uma sombra. Quando você põe o medo dentro da bolsa, fecha e você vai, ele diminui. Eu ele acho que uma das some. coisas que a pessoa precisa fazer é olhar para o olho do abusador e dizer: você não me venceu. O importante também, assim, nós que temos, assim, hoje eu já não tenho mais filho pequeno, mas as pessoas que têm criança em casa sempre estão observando aquela criança. Conversar, O comportamento daquela criança. perguntar. O que tá acontecendo? Se você vê a criança triste, a criança, sabe assim, retraída, pensativa, diferente. Mudança de O que comportamento. está acontecendo com você? Por que você está com esse comportamento? Sim. Porque às vezes a criança ela não quer falar. Então o importante, porque hoje a sociedade, a mãe trabalha, o pai trabalha, então é uma vida muito corrida. E não tem Não tem tempo de estar ali observando, olhar. Então isso é muito importante dentro de casa. Sim. Tem que observar. Porque a criança, quando ela começa a ser violentada, o comportamento dela muda. Ela dá sinais. Ela dá sinais. sinais. Você mesmo, doutora Dark, quais são os sinais que as crianças ela pode estar apresentando? Então, por exemplo, se ela tá, você vai observar os espaços. Então, você está levando para a creche. A criança não quer mais ir para a creche de jeito nenhum. Então, você já começa a entender que a questão não é porque ela não quer ir para a creche. O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa na creche que ela não quer mais se submeter àquilo. E ela não tem como expressar. Ela gostava e parou de E gostar. parou de gostar, não quer mais. Então você tem que ter um olhar mais apurado Observar. para perceber que aquela criança tem algum problema. Alguma coisa está acontecendo. De alguma maneira ela está sendo abusada. Não precisa ser sexualmente. Né? Bullying, às vezes até Pode ser um bullying, pode ser alguma coisa que alguém está fazendo para violência mesmo. Né? Pode ser que quando ela chora com fome ou ela pede alguma coisa, alguém lhe tapa a boca, alguém lhe belisca, alguém aperta forte e isso a criança não sabe expressar. Tem que estar né? conectado pra Então, ver. exatamente, tem que se conectar com os filhos. Nós precisamos dessa conexão novamente. Marta, qual outra sugestão você poderia assim trazer para nós observarmos esse problema? Eu acho que, embora seja estrutural, né, esse problema, quase toda a sociedade, né, as pesquisas dizem que em trens, em transporte, escolas, creches, dentro da família, há registros desses assuntos, né? Então, eu acho que a força está em falar com alguém de confiança, né? Explanar o assunto, ver o quanto machucou, buscar ajuda profissional, né? Sim. De um psicólogo que saiba conduzir bem esse assunto. Sim. Apoio da família, né? Isso é essencial. Importante. O cuidado, ter o dia de estar conversando sobre
assuntos tensos, né? Aham. Porque a gente fala sobre a violência, por que a gente O não fala... pastor não está aparecendo, ó. Por que a gente não fala dessa violência que incomoda, que machuca e que transtorna você, que muda você, que faz você levar danos para o seu casamento, para o seu serviço, para a escola? Você já adentrou na próxima pergunta que eu ia fazer. Por exemplo, você é uma pessoa que sofreu um abuso, Sim. né? Na infância, na adolescência, não sei. E hoje você já está na casa dos 40. Vou revelar sua idade aqui. Não devemos fazer isso, Os viu, gente? enta. Com nenhuma mulher, Estou na idade né? dos Mas enta. eu já revelei. Pronto, já passou dos 40. Como é que é? Como que você hoje vive isso assim? Como você hoje se enxerga? Como você se vê? Né? Porque você teve uma história ao longo da sua vida, um pouco sem apoio, depois um pouco sem com a questão da desconfiança, da insegurança, mas hoje você é uma mulher super resolvida, é uma futura professora de matemática, Se Deus quiser. é uma pessoa que tem uma inteligência acima do normal das outras pessoas, tem um QI mais de 83. Obrigado, digamos você é muito assim, gentil. né? Eu sei porque eu convivo com você há mais de 20 anos e eu vejo a sua trajetória de vida. Mas assim, a gente nunca parou para conversar sobre isso, né? E é uma curiosidade que eu tenho, por quê? Porque você é uma pessoa bem-sucedida hoje. Como é que você hoje se enxerga? Vencedora? Você conseguiu superar? Você ainda tem resquícios? Hoje eu faço tratamento, né, com a psicóloga do Hospital Regional, a psicóloga Tânia Gomes. Eu não vou dizer que eu superei, que é mentira, mas que eu sei lidar com a dor. Eu sei lidar com o assunto. Eu sei me estruturar para algo pesado. Muita coisa eu consegui me livrar. Mas eu percebi que o meu tom de voz ele foi alterado por causa disso. Eu tinha uma agressividade natural, porque eu queria me defender agredindo. Eu não esperava que a piada indecente chegasse em mim. Eu já cortava a piada indecente porque eu sabia onde ia dar. Mas eu não cortava com uma delicadeza. Eu era áspera. Então eu tinha sempre aquele título de a grossa. Mas ninguém sabia o que tinha por trás da minha grosseria. Quantos anos você tinha, Marta? Quando eu sofri o abuso, 3, foi por muito tempo, né? Foi de 2 a 5 anos. 2 a 5 anos? É interessante que você vê que quando é uma coisa que marca, a criança E era lembra. dentro de casa, né? Dentro Eu de tenho casa, coisas, eu por falo. exemplo, eu tinha 3 anos e o raio caiu na cerca da fazenda onde a gente morava e a cerca era de... Madeira. Não, de madeira, mas tinha aqueles arame farpados, que eles falam, né? E aí o raio foi pulando aquelas faíscas. Eu tinha 3 anos, né? E aquilo, eu fiquei com muito medo, porque o trovão era estarrecedor. E aí, o que acontece? Um dia eu conversando com a minha mãe, não muito tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, eu falando pra minha mãe, até hoje eu tenho medo de chuva, de trovão, né? Quando eu vejo, eu sei que tudo é Deus que manda, que é dele, é a voz de Deus e tal, mas eu tenho muito medo. Aí eu falei assim, eu lembro de quando aquele trovão caiu lá na fazenda, assim, assado, porque eu tava na janela e a minha mãe me puxou, porque o raio tava ali, era bem próximo. E aí a minha mãe falou assim, como você lembra disso? Você tinha 3 anos quando isso aconteceu, eu lembrava até da roupa que eu tava. Ela tava com uma sainha de crochê e tal, dei todo a história daquele dia. Então, marca, você lembra? E marca assim, ó, a ponto de, por exemplo, quando eu me casei, o meu ex-marido, ele repetia os toques de ponta de dedo. E eu falava, Márcio, não faz isso, porque me remete para aquela situação, tal. E graças a Deus ele entendia. Mas assim, eu entendo que eu também não soube lidar com muitas situações por causa disso, né? Claro que o divórcio... Muito grande. Meu Deus, Muito. gigante. Ele era gigante. Eu consigo... E como você era conseguia como se fosse na um morro. escola? Como você... Na escola eu me concentrava em jogar basquetebol. Eu não gostava de estudar, eu só ouvia, eu não tinha caderno.
Porque eu era muito elétrica, eu tinha uma energia que Uma parecia... ansiedade, digamos assim, né? Era uma ansiedade que me fazia produzir. Levanta, senta, vai beber água. Agora eu vou mexe com aquele ali, atrapalha aquele ali, desconcentra aquele ali. Não terminava os meus projetos, não conseguia chegar Finalizar. Me tornei procrastinadora. E dentro de casa ninguém sabia? Não soube, ninguém soube. Porque eu sou a caçula, né? Eu sou uma das... E as minhas irmãs trabalhavam muito. Por exemplo, as minhas irmãs trabalhavam com 12 anos. Antigamente, podia-se trabalhar com essa idade, né? Elas trabalhavam em casa de família e eu ficava com outras pessoas que tentavam cuidar de mim. Eu sou a 12ª filha, então você calcula que eu nem via minha mãe. Minha mãe trabalhava... Eu morava no extremo da Zona Sul, lá em Tapicerica da Serra. Minha mãe trabalhava na Vila Mariana. Minha mãe saía muito cedo e chegava muito tarde. Então eu nunca via minha mãe. Eu via minha mãe no sábado e no domingo com aquele monte de coisa para fazer. Então o que tinha? Um afastamento. Nós fomos criando abismo dentro de casa. Eu longe da minha mãe longe da gente. E é nesses abismos que a coisa acontece. E você vê que uma das consequências é o distanciamento familiar. Distanciamento, o não observar, o não olhar. Não, e assim, a questão de, por exemplo, eu não sei a Marta hoje com a mãe dela, mas você vê que aquela coisa de abraçar, de beijar, de ter intimidade, ela se perde. Ela nunca Na percebeu verdade, a a minha diferença. mãe, ela já vem de um histórico de não ter abraço, né? Então, você só dá aquilo que você recebe. Então, assim, eu não coloco culpa nela, né? Sim. Eu, graças a Deus, eu nunca coloquei. Graças a Deus, eu tenho esse orgulho. Porque, assim, você imagina, eu com um filho, eu tenho muitas dificuldades. Imagina você com 13. E com quantos anos você conseguiu falar para alguém? Eu falei, tem 3 anos. Da adulta. A primeira vez que eu falei... Foi com a Não, gente eu já cheguei a conversando, né? comentar com alguém, mas muito de leve. Muito de leve. Nem pro esposo, nem pros irmãos. Pro meu marido eu contei. Eu expliquei que ele tinha que evitar os toques. Eu expliquei pra ele, ó, pra gente manter uma relação boa. Pode falar, pastor. Manda um abraço para Fátima Marcos. Um abraço, minha amiga Fátima Lopes. Fátima, você tá fazendo falta. Sua vida. Não, é outra Fátima. Deus abençoe grandemente a sua vida, viu, Fátima? Também. Matos, Fátima Matos. Agora é a Fátima. Agora Matos. manda Aí, tá vendo, Fátima? Tô abraçando todas as Fátimas no seu nome. Você tá fazendo falta aqui com a gente. Eu gostaria muito de ouvir você aqui hoje também. Mas descansa, amiga. Então, fala, porque já tá... É isso, eu Então, falei ela pro teve Mar. esse problema no E aí- dentro do casamento, do toque, né? Aí eu comentei, uma vez eu comentei com a Dark, mas assim, bem superficial. E eu consegui falar de verdade com a minha psicóloga, que, assim, que foi a pessoa que eu consegui sentir confiança. Porque assim, não que eu não confiava nas outras pessoas, é que eu achava pesado demais para elas ouvirem. Você que viveu isso, Marta, o que você orientaria hoje para as mães e para as pessoas que viveu isso? Ó, para as mães, estar junto, reservar um tempo de qualidade e orientar. Tem que ter orientação e dizer assim, ó, diga não que eu vou chamar a minha mãe. E se não for, diga, me conta o que aconteceu. Ele tocou assim, vai lá fazendo. Porque às vezes a criança não entende que aquilo é uma maldade. Ela acha que para ela é um toque natural. Nos casos das pessoas, o tempo de abrir o coração vai chegar, mas precisa ir estruturando isso e trabalhando isso. Não vai acontecer do nada, a dor vai voltar, mas a coragem de falar vai chegar. E vai ser um alívio muito grande. Vai ser um alívio, tipo, de tirar um elefante das costas. De poder caminhar, de poder querer estudar, de poder querer viver, viajar. Não ficar preso nisso, não ficar preso no passado. Exatamente. Então, E sendo passado prisioneiro de destrói. algo que você não pode fazer mais nada. Você só fica com as reações químicas hoje. Acabou o nosso tempo.
Então, foi o que ela... Não, tem mais um minutinho. Eu quero agradecer. Um abraço para 1.468 ouvintes que estão ouvindo vocês. Um abraço, pessoal. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui conosco. 1480? Muito obrigada. 1468 as pessoas ouvindo. Um abraço. 28 pessoas na live. Obrigada pela Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Continue, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu desejo tudo de bom para vocês, né? Nosso programa se encerra aqui. Nós estaremos trazendo outros temas, tá? E estamos felizes demais com vocês. Deus abençoe cada um. Um abraço. Espero que você está é um sucesso. Você acabou